Seja muito bem-vindo ao Autoclube Jornal. A indústria automóvel nacional retoma a produção com planos sanitários que permitam suavizar o impacto de quase 2 meses de paragem. Aos poucos, as fábricas reabrem portas e voltam ao trabalho. A ideia é retomar a produção gradualmente e reduzir o impacto que a pandemia provocou no setor. A Renault Cassia foi a primeira a avançar. Com um quarto dos trabalhadores, retomou parte da produção suspensa desde 18 de março. Dos mais de 1.000 trabalhadores, conta para já com 300 nas linhas de produção, mas o mais provável é que o número vá aumentando progressivamente em maio, consoante o arranque das outras fábricas do grupo. A Volkswagen pretende abrir portas na Auto Europa no final de abril, um regresso gradual que implica também recorrer ao layoff para os colaboradores que nesta primeira fase permaneçam em casa. Tudo vai depender da disponibilidade de peças, requisitos dos governos e desenvolvimento dos mercados de vendas, tendo sempre como prioridade o cumprimento das restrições sanitárias. E o mesmo vai acontecer na fábrica do Grupo PSA em Mangualde. Já pronta para laborar, a unidade portuguesa do Grupo francês garante que está em condições para assegurar as medidas de segurança dos trabalhadores. A data de abertura vai depender da capacidade de funcionamento permitida. Para a Mitsubishi Fuso Truck Europe no Tramagão, 4 de maio é a data para retomar a produção. Com 400 trabalhadores diretos, integrando a Daimler Truck, é a maior construtora mundial de veículos pesados. No grupo Salvador Caetano, reina ainda a incerteza. A fábrica de carroçarias e autocarros em Vila Nova de Gaia reabre a 5 de maio, mas o reinício está muito dependente da disponibilidade das matérias-primas de alguns fornecedores em Itália, mas também do reativar da oficina da empresa em Ovar, ainda sem previsão para a retoma da produção. Reabertura gradual, só garantida em França e na Polónia. A Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel aponta para apenas 10% das fábricas de componentes em Portugal que estão de regresso à produção. O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 ainda não começou e as contas começam a complicar-se para as equipas, patrocinadores, promotores e organizadores. A incerteza domina as boxes da Fórmula 1 com o campeonato que não chegou a começar e corridas canceladas. As contas são complicadas ao ponto de haver quem defenda esquecer esta temporada e arrancar em 2021. É o caso de Bernie Ecclestone e Max Mosley. Para os dois antigos homens fortes da Fórmula 1, é a única saída para garantir a segurança e evitar acordos que não vão poder ser cumpridos. A FIA reserva decisões para mais tarde. Há interesse em que haja um campeonato com um mínimo de 15, 16 corridas. Embora possa vir a ser difícil que se façam as 15, 16 corridas. De qualquer forma, está tudo dependente da evolução da pandemia, da evolução da situação mundial, porque a Fórmula 1 naturalmente é uma competição com nível mundial e depende de vários países, que dificultam um pouco as coisas. Há também aqui uma outra ideia que já veio a público, que é uma tentativa de fazermos uma temporada 2020 junta com uma 2021, no fundo uma super season. Pois há aqui também uma hipótese, vários circuitos aliás já se disponibilizaram para o fazer, de fazerem 2 corridas num fim de semana. Parece mais natural uma pausa maior, talvez até setembro, talvez até outubro, repensar tudo durante o mês de julho e agosto, tendo em conta a evolução da pandemia, e depois, se calhar, procurando alternativas, seja na localização geográfica do campeonato, seja a criação de uma espécie de, como é que eu ia dizer, circo ambulante, que viveria com meios totalmente próprios. Meios próprios que poderiam passar por voos charters e tendas de campanha a servir de hotéis, uma logística que iria depender dos países escolhidos para as provas que poderiam ser feitas à porta fechada. O problema é que, mesmo sem público, a concentração de pessoas nos circuitos continuaria a ser enorme. É melhor haver à porta fechada do que, de facto, não haver, e eu creio que todas as equipas também são, porque, contratualmente, pelo menos, havendo à porta fechada, consegue-se cumprir com as questões contratuais de patrocinadores, de broadcasters. Outra hipótese aponta para o mínimo de 8 provas para haver campeonato, mesmo que arrancasse mais no final do ano. E assim, garantir a sobrevivência da modalidade, vista por milhões de espectadores em todo o mundo. Estamos a falar de, em cada prova que
que não exista, ou seja, das 22 que compõem o calendário, cada prova que não exista, estamos a falar de um prejuízo de cerca de 2 milhões de euros para as equipas de meio do pelotão e obviamente do fundo do pelotão. Com o tempo a passar e a incerteza a dominar, é praticamente garantido que o campeonato de 2021 pode ser bem diferente. Treinar em casa não é um obstáculo para Tony Bow, não fosse o piloto espanhol 27 vezes campeão do mundo de trial. E assim que fechamos este Autoclube Jornal, já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá.